Em 23 de abril de 2004, uma explosão nas instalações da Formosa Plastics Corporation abalou a pequena cidade de Illinois, na região central do Illinois. 5 operários morreram, inclusive um marido e sua esposa. 3 outros ficaram gravemente feridos. As autoridades evacuaram aproximadamente 150 residentes da região. O acidente trouxe graves consequências econômicas para a comunidade vizinha, já que a fábrica não foi mais reaberta. A fábrica, que empregava 139 operários, produzia PVC. PVC é feito para fabricar vários produtos diferentes, entre eles cartões de crédito, roupas, dutos, paredes externas e pisos. A Borden Chemical construiu a fábrica em 1965 e a Formosa comprou a fábrica em 2002, 2 anos antes do acidente. A CSB investigou o acidente e emitiu um relatório com sugestões e recomendações. This explosion occurred after a worker opened a valve on a pressurized reactor full of flammable material. It might be tempting to simply blame the tragedy on human error. However, as is often the case, the root causes were much deeper. The CSB investigation revealed that better operating practices and equipment design could have reduced the chances of human error that had such catastrophic consequences. The CSB used physical evidence, documents, and the testimony of the few surviving witnesses to reconstruct the accident. The following computer simulation shows how events likely unfolded. A fábrica Formosa fabricava policloreto de vinila, ou PVC, em 24 grandes recipientes, chamados reatores. Eles ficavam dispostos em grupos de 4. Dentro de cada reator, milhares de libras de cloreto de vinila, altamente inflamável e tóxico, reagiam sob calor e pressão para formar o PVC. Um operador controlava o processo através de um painel no nível superior. Quando o processo era terminado, um segundo operador descia as escadas e abria válvulas nos dutos do reator para transferir o produto para fora. Após o término da transferência, um operário novamente no nível superior limpava o interior do reator através de um jato de água de alta pressão. O operário ia então para o nível abaixo e abria a válvula do fundo do reator, assim como a válvula de drenagem do reator. A água escorria então para o solo, para um dreno. Na noite do acidente, um operário começou a limpar o reator 306 com um jato de água. Então ele desceu para retirar a água de dentro do reator que ele havia limpado. Mas ele cometeu um erro grave. A CSB concluiu que, em vez de virar à esquerda da escada para chegar ao reator 306, o operário virou à direita, indo para um grupo diferente de reatores, e se aproximou do reator 310. Mas o reator 310 não estava em processo de limpeza. Ele estava pressurizado e aquecido, e no meio do ciclo para a fabricação de PVC. O operário acionou os computadores para abrir a válvula do fundo do reator e a válvula de drenagem. A válvula de drenagem se abriu, mas a válvula do fundo do reator permaneceu fechada. Uma trava no interior bloqueia o fornecimento de ar para o atuador das válvulas. Ela foi projetada para fazer isso como medida de segurança quando o reator estivesse sob pressão, para evitar uma liberação acidental. Mas, em vez de verificar por que essa válvula não se abria, o operador resolveu fazer um desvio na trava. Ele desconectou a mangueira de suprimento de ar existente e usou uma onde há um suprimento de ar contínuo para uso apenas de emergências. Ele conectou essa mangueira à válvula e ela abriu. Repentinamente, a mistura altamente inflamável de cloreto de vinila começou a jorrar no chão, criando um barulho alto e estrondoso que, segundo testemunhas, parecia o de um motor de jato. Os operários sentiram um cheiro de cloreto de vinil e o vapor disparou um alarme. O supervisor-chefe correu para os reatores. Lá, ele viu o reator 310 jorrando cloreto de vinil no chão, onde já havia uma mistura espumosa de 45 centímetros de altura. Acreditando que ele poderia parar a liberação, o supervisor subiu ao nível superior e disse aos operadores para abrirem válvulas que aliviariam a pressão dentro do reator. Então, o supervisor e um operador tentaram descer ao nível mais baixo pela escada interna, mas foram impedidos pelo enorme vapor do odor de cloreto de vinil. O operador permaneceu no nível superior e o supervisor desceu para o nível mais baixo por uma escada externa. Foi aí que o cloreto de vinil se incendiou e explodiu violentamente.
Testemunhas informaram mais 3 ou 4 explosões. 4 operários morreram imediatamente. Os 2 operadores que estavam trabalhando na parte de cima do reator e 2 operadores que estavam no nível mais baixo, inclusive um que aparentemente abrira a válvula do fundo do reator. Um 5º operador ficou gravemente ferido e morreu 2 semanas após. 2 outros operários e o supervisor que havia estado na escada externa ficaram gravemente feridos. A força da explosão destruiu grande parte da fábrica, inclusive o laboratório e os escritórios de segurança e de engenharia. Ela destruiu o teto do prédio e reatores, derrubou paredes, danificou molduras de metal e dutos e levantou o solo de concreto reforçado nos níveis superiores da fábrica. The CSB investigation found that systems and procedures put in place by both Borden Chemical and Formosa were insufficient to minimize the potential for human error. Formosa did not adequately train and drill its employees to immediately evacuate in the case of a major release of hazardous chemicals. Such an evacuation would have saved lives. Uma forma de se minimizar falhas humanas, segundo a CSB, teria sido a instalação de travas adicionais e outros dispositivos para impedir a abertura de válvulas essenciais quando o reator estivesse sob pressão. Ter anulado a única trava de segurança foi extremamente fácil de se fazer, simplesmente conectando a mangueira de ar de emergência que estava pendurada próxima. Embora os reatores estivessem claramente identificados por números, eles estavam agrupados em grupos similares de conjuntos de 4, aumentando o risco de que o operador pudesse se dirigir para o reator errado. Não havia medidores indicadores ou luzes de aviso para avisar aos operadores do nível inferior que o reator estava processando cloreto de vinil. Os operadores não portavam rádios e não havia um intercom, e por isso eles não puderam verificar rapidamente a situação do reator com os operadores no controle, na parte superior. Em 1992, a Borden Chemical, a proprietária anterior da fábrica de Illinois, realizou uma análise de riscos de processo que declarou que a trava na válvula do fundo do reator estava suscetível a uso inadequado. Salvaguardas adicionais foram recomendadas, mas jamais adotadas. Outra análise de riscos, em 1999, igualmente detectou que poderia haver graves consequências se alguém abrisse a válvula do fundo de um reator em operação. Porém, a análise concluiu erroneamente que a trava de segurança existente seria suficiente para evitar um acidente grave. Companies need to thoroughly investigate near-miss incidents to uncover any underlying trends or safety weaknesses. Formosa experienced several previous reactor incidents that, taken together, could have pointed to the potential for catastrophic consequences from human errors. Em 2003, um reator da fábrica de PVC Formosa Plastics, em Baton Rouge, Louisiana, abriu a válvula do fundo do reator errado, liberando 3.600 libras de cloreto de vinil para a atmosfera. Em fevereiro de 2004, um operador da fábrica de Illinois fez um atalho na trava que resultou em outra liberação significativa de cloreto de vinil. Na época, Formosa reconheceu que eram necessários controles adicionais, mas não agiu com rapidez suficiente para implantar as melhorias. A explosão ocorreu 2 meses após. When a large chemical release like this occurs, employees need to get out of harm's way as quickly as possible. Companies need to train and drill their employees to evacuate instinctively. Neste caso, 2 operadores ficaram no nível superior, tentando em vão diminuir a liberação. Eles e outros que permaneceram na área e morreram na explosão. Suas vidas teriam sido salvas se tivessem evacuado imediatamente. The CSB identified many ways that the companies involved could have avoided this tragedy. To prevent future accidents, the CSB made several safety recommendations to the company, the EPA, the leading industry association, and others. The CSB recommended that the Formosa Corporation review the design and operation of all its U.S. facilities. The CSB urged Formosa to ensure that chemical processes are designed to minimize the consequences of human error, improve control of safety interlocks, more thoroughly evaluate high-risk hazards, consider all consequences in near-miss investigations,
and improve emergency actions, including prompt evacuations with periodic drills. This accident occurred because the companies involved did not look closely enough at the potential for catastrophic consequences resulting from human error. People do make mistakes, and that is why it's all the more important to design systems that take into account the possibility of such errors. Thank you for watching this CSB safety video. To obtain a copy of this video and the full investigation report, please visit our website at csb.gov.